sou o ex mais amado do Brasil. Quem é o seu preferido, presidente? E quem é o seu preferido? Quem é o seu preferido, Brasil? Ao celular. Celular. É o Messias. Ao celular. Messias. Então é o É senhor. o Messias. A manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro durante um almoço na última terça-feira, em apoio à campanha prefeito de Ricardo Nunes, deu mostras de que não faltam incertezas nos planos bolsonaristas para 2026. O aparecimento de novos nomes, a celebração da presença de outras lideranças nas eleições municipais e o debate menos polarizado tem colocado em dúvida o atual peso do ex-presidente entre partidos e planejamento da direita na política nacional. Ao lado de Nunes e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, Bolsonaro não escondeu a necessidade de se provar necessário para a proposta de barrar a reeleição de Lula. Será mesmo? Este é o tema do Linha Política de hoje, com Márcio Meirelles. Muito bem, professor, mais uma vez a gente vai falar sobre Jair Bolsonaro, mais uma vez o nosso assunto é a direita. E dessa vez, o ex-presidente, que hoje está inelegível, ele volta a ser pauta por uma fala que quase que deixa uma marca no atual momento, no seu momento político e no momento da direita, né, de como a gente está vendo cisões, como a gente está vendo divisões na direita, que parece que tem preocupado bastante Bolsonaro. Ele participou de um almoço em apoio à candidatura do Ricardo Nunes, né, que no próximo domingo agora disputa o segundo turno numa tentativa de reeleição em São Paulo. E o Bolsonaro, durante esse evento, durante ali as perguntas, intervenções da imprensa e de apoiadores, se focou muito na figura de Tarcísio de Freitas, governador que tem sido o principal apoiador do Nunes, né? Foi assim no primeiro turno. E parece que em meio a tudo isso, o Bolsonaro até pediu a palavra ali para retificar que ele é candidato. De 2026. É o Bolsonaro ou o senhor? Candidato a presidente é o Bolsonaro. E o MDB? Eu sou monotemático, então meu foco agora é a eleição de domingo, 27. Isso mesmo. Gente, super obrigado. Olha só, quem é o substituto do Lula do Brasil na política? Não tem, de Bolsonaro, tem um montão por aí. Eu colaborei a formar liderança, estou muito feliz com isso, só fiz um bom governo, o povo reconhece, tendo visto seu recebido por multidões em qualquer lugar do Brasil, e o pessoal tem saudade de mim. Eu sou o ex mais amado do Brasil. Quem é o seu preferido, presidente? E quem é o seu preferido? Quem é o seu preferido, Brasil? Ao celular. Celular. É o Messias. Ao celular. Então Messias. é o É o senhor. Messias. Então é o O senhor. senhor vai querer o MDB? É o Messias. Nossa, eu vou candidato para conversar com esses partidos aí. Aliás, a gente vai até colocar o vídeo, né? Que a gente já começa o podcast nosso com um trecho desse vídeo. A gente vai colocar agora um momento um pouco maior, onde tem uma dificuldade para a gente ouvir o que acontece ali, porque foi tudo meio inesperado durante essa fala dele. Mas quando o Bolsonaro fala que o Lula, na esquerda, não tem substituto. Agora, ele tem porque, de certa forma, ele ajudou a criar nomes. Agora, a pergunta que eu faço ao senhor, além da situação de inelegível, o Bolsonaro hoje é tão necessário assim para esse movimento da direita, independente da ala mais conservadora, extremista, ou a ala mais política e com um pezinho no centrão? A eleição de São Paulo, a figura do Pablo Marçal dividiu a direita, né? A direita, a extrema-direita. Bolsonaro está percebendo claramente que Tarcísio cresce, porque São Paulo é um estado que dá essa projeção. Um governador de São Paulo é vitrine do Brasil, ele está crescendo. Bolsonaro tem dificuldade de dialogar, inclusive ele está perdendo um pouco o equilíbrio, o que é coisa rara, né? Não é coisa rara, ele perdeu o equilíbrio. Não é raro. Mas você vê, ele já se indispôs com governador de Goiás, que também estava sendo cotado como um candidato. A impressão que eu tenho é que ele percebeu claramente
que ele não tem mais aquele poderio que ele tinha. Veja o resultado das eleições municipais. Isso tem uma certa razão de ser, porque o próprio Valdemar da Costa Neto está dizendo que se Bolsonaro não for candidato, o poste que ele indicar será o vencedor. Que me parece que essa posição do Valdemar da Costa Neto é uma posição que, de uma certa forma, mostra que ele não vai ser o candidato. Ou seja, ele é inelegível, mas não é pelo fato de ser inelegível. Ele já não arrasta mais votos como arrastava no passado. E ele percebeu isso, está percebendo isso. O momento talvez seria de fazer uma análise mais crítica da situação. A gente tem aí pela frente a eleição da Câmara, que vai exigir, né, a presença do PT, a presença do PL. Inclusive, eles estão conversando, PT e PL estão conversando para fazer a divisão dos cargos na mesa, né, diretora. Então, veja, o Bolsonaro não é o político que a gente conhece. Um indivíduo que é autoritário, é mal educado, não pode ser político. O político é um indivíduo que tem contato com todos, atende a todos, respeita a todos, né? Bolsonaro não respeita. E uma coisa interessante, né, Francisco? Nós temos falado muito sobre a sucessão de 26 e a gente não tem falado, né, por exemplo, temos falado sobre o problema também da esquerda, com a presença de Lula, se Lula vai ser candidato ou não vai ser candidato. A gente não tem falado de Geraldo Alckmin, né, de PSB, e não temos falado da Tebet, né, que está fazendo um excelente trabalho no Ministério do Planejamento. Ou seja, ela está com uma base de conhecimento da estrutura do Estado brasileiro impressionante. Ela montou uma equipe extremamente capaz, em que ela está pensando todos os problemas do Brasil. Ou seja, ela está se preparando para ser uma forte candidata. Eu acho que, na verdade, o Bolsonaro está percebendo que ele não é mais um mito, né? Ele foi exatamente um mito de pé de barro que se quebrou, né? Ou seja, o seu eleitorado não é mais aquele radicalizado, se bem que existe, né, uma certa porção antipetismo. O Lula, com todos os seus defeitos, com todos os seus problemas, ele não seria, no momento, alvo de crítica, porque a economia, de uma certa forma, está estabilizada, vamos dizer assim, né? Não está caminhando para um desastre econômico, mas também não está caminhando para uma situação de estabilidade confortável. Mas tem feito um governo de discussão, de abertura, fala com todo mundo, discute com todo mundo, ou seja, há uma paz política, que não cabe mais o radicalismo da direita. Ou seja, Bolsonaro esvazia em todos os sentidos. O Valdemar da Costa Neto sempre foi esse nome, né, que olhou para todos os lados e, claro, sempre tentando se encaixar. A gente está falando aí dele que é dono do partido, o maior partido do Brasil hoje com relação à bancada, né, e que tem, de certa forma, ainda com peso nas ruas. Se o peso de Bolsonaro tem caído nos corredores, se o peso de Bolsonaro tem caído nos debates partidários. Foi difícil fechar o apoio do Bolsonaro por Nunes. Nós trabalhamos muito nisso e ele fechou o apoio. Acontece que quando vem o Pablo Marçal, muita gente dele queria apoiar o Marçal. E aí ele tirou o pé para poder organizar o pessoal dele. E o pessoal dele todo está com o Nunes. E ele ter apoiado o Nunes no início também foi importante. Agora, ele teve que tirar o pé, que o pessoal dele é um pessoal mais novo, Túlio. E o pessoal dele só conhece a direita. Sim. Nós tínhamos alianças no passado com todos os partidos. O PL já compôs o governo do PT. Compôs, o José Alencar, que ela de direita foi vice do Lula. Exato. Nas ruas a gente acaba, até porque uma boa parte da população ela acompanha a política não tão de forma tão aprofundada e querendo entender a política, mas sim o fast food da política, aquela coisa rápida. Valdemar da Costa Neto ainda tenta ali lucrar com o nome Bolsonaro. Por exemplo, na disputa que a gente, como o senhor citou aí, a Câmara, ele tem pautado que só o PL, por exemplo, na disputa, a Câmara não, na verdade a disputa do Senado, a presidência, ele tem pautado que vai apoiar
aqueles que se colocarem a favor, por exemplo, da situação de Bolsonaro, de se garantir Bolsonaro em 26. Então, assim, ele ainda tenta utilizar o nome Bolsonaro aí como uma moeda política, principalmente pensando em como isso acaba reverberando nas ruas, e a gente já falando também de volta em 26. Agora, por outro lado, como o senhor estava citando, né, é alguém que olha para todos os lados. Por exemplo, ele deu uma entrevista há pouco à Band News TV, em que ele fala da dificuldade que ele teve com relação a fechar o apoio do próprio Bolsonaro com o Nunes. E dessa dificuldade, professor, parece que muito foi pautada na presença cada vez maior do próprio Tarcísio. Por mais que o Tarcísio, no almoço de ontem, quando veio essa fala do Bolsonaro, por mais que o Tarcísio ele tenha se mostrado respeitoso à figura Bolsonaro, que, né, acabou sendo criado politicamente falando, né, não como uma figura presente, mas politicamente falando nas urnas dentro do governo Bolsonaro, mas é notório como o nome, como a presença do Tarcísio tem ganho cada vez mais espaço, e aí dentro daquilo que o senhor estava falando, ganha um espaço na direita mais puxada para uma direita mais democrática, mais que dialoga melhor, e menos nessa direita bolsonarista do confronto, dos rachas. Quanto mais debate, pior para Bolsonaro? Não há dúvida. Essa imagem que você traz desse último discurso, você mostra claramente a diferença dos dois. Bolsonaro é um franco atirador e o Tarcísio tem uma postura de estadista. E outra coisa que o Bolsonaro, nessa última campanha, né, a dificuldade que foi que alguns candidatos tiveram de apresentar o Bolsonaro, ou seja, se omitiram, no próprio Ricardo Nunes, lá em São Paulo, teve dificuldade de apresentar o Bolsonaro e doido para lançar o Tarcísio, né? Pois é. Ou seja, para ficar ao lado do Tarcísio. E o Bolsonaro está percebendo claramente que ele não tem mais esse poder que ele teve, não existe mais essa radicalização entre PT e PL, existe um centrão agora que está se deslocando do radicalismo, está deixando a extrema-direita de um certo modo escanteada, e o grande trunfo de tudo isto é o Kassab, porque o Kassab é o orientador político do Tarcísio. O PL do Valdemar ou o PL do Bolsonaro? O partido tá rachado? Como é que é esse negócio? Não é, eu estou proibido de falar com o Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes proibiu que a gente pudesse ter contato. E então nós temos essa divisão. Mas o Bolsonaro já tinha a instalação dele aqui. Quando ele perdeu a eleição no segundo turno, eu montei para ele uma instalação aqui do lado que é independente da nossa. Sim. E ele trabalha aqui. E quando agora eu venho trabalhar, eu já ligo para o secretário dele, pergunto se ele está chegando, se não está. E ele, quando vai sair, pergunta se eu não estou saindo, porque ele não quer encontrar comigo nem no corredor. Não, então, pode. Sim, pode mas não quer. Então, eu acho que nas próximas eleições, o fator que definirá eleições não será mais o Centrão, mas sim o Kassab, o partido do Kassab. Porque o Kassab tem uma penetração tanto no governo federal como no governo estadual. E ele sabe articular. E o Tarcísio, me parece, que está seguindo a orientação do Kassab. Ou seja, a questão de falar com todo mundo, de dialogar com todo mundo, né? E o Valdemar da Costa Neto também já percebeu que carregar o Bolsonaro não é essas coisas. Tanto que já houve assim, uma situação de diálogo entre o Valdemar e o Bolsonaro, se bem que eles não podem se falar, né? Mas através de entrevistas em jornais, que o Bolsonaro não é o PL. Bolsonaro é o Bolsonaro. O PL é o Valdemar da Costa Neto. Então, me parece que o Valdemar da Costa Neto está percebendo que é difícil carregar o Bolsonaro. É mais fácil carregar o Tarcísio. Até porque, né, professor, o Bolsonaro tende, nas suas falas, e ele, é claro, ele vai tentar cada vez mais se exaltar o seu nome, né, melhor dizendo, mas às vezes ele trata o PL como se ele ainda tivesse no PSL.
E são partidos totalmente diferentes, como o senhor citou, né? O fato do Bolsonaro hoje estar no partido de Valdemar da Costa Neto, ele ainda, ou ele demora a entender, ou ele não quer entender, né? E o Bolsonaro sabe muito bem o papel de um negacionista, mas ele demora a entender que o partido não é tão... Tudo bem que o partido ganhou muito com a sua presença, mas o partido já não é tão dependente dele assim, ao contrário do PSL que, olha, saiu de micro, de nanico, né, e tentou, e navegou bem aí essas ondas do Bolsonaro. Agora, o professor, e dentro dessa situação, né, até a forma da reação de Bolsonaro, a gente viu isso acontecendo por diversas vezes. Porque, como o senhor citou, ele é centralizador, né? Ele é uma figura que ele não gosta nem mesmo que os seus apareçam mais do que ele próprio, né? Quando ele vê um Tarcísio que nas urnas se criou dentro do seu governo, tendo vida própria, luz própria, isso de certa forma, com certeza, mexe com o ego, né? Porque foi assim com Mandetta, foi assim com vários outros. A gente lembra do Mandetta no período que foi ministro da Saúde, e quando ele dava as suas as entrevistas coletivas durante a pandemia, aquilo nos bastidores, a palavra é que aquilo irritava demais Bolsonaro, né? Porque ele precisa ser o centro das atenções, porque parece ser projeto muito mais pessoal do que qualquer outra coisa. Agora, professor, como a gente sempre lembra, né, 2026 está cada vez mais próximo, e o bolsonarismo vai tentar, de certa forma, se manter vivo. Quem seriam se Bolsonaro... Hoje, né? É claro que isso vai e volta, alguns nomes ganham força, perdem força, mas o senhor acredita hoje, dentro do bolsonarismo, dessa coisa mais do confronto extremista, quem seriam os nomes sem Jair Bolsonaro, contrariando o que o próprio ex-presidente disse, né? Quem seriam os nomes fortes para 26 e se é que há algum sem o sobrenome Bolsonaro? Olha, eu acho muito difícil, viu, Francisco, no momento a gente indicar alguém da direita. Se o Bolsonaro fala que o PT não tem candidato, o PT tem candidato sim. É lógico, não como, talvez como o PT, mas vamos dizer, como a esquerda tem candidatos. Sim, né? Você veja, nós acabamos de falar aqui do Geraldo Alckmin, da Tebet, né? Ou seja, foram figuras que foram importantes na política brasileira e que têm votos, né? Mas existe aí uma série de outros líderes que estão vindo aí também da esquerda. O candidato com o apoio de Bolsonaro que fosse unânime. Eu acho que não. Porque existem outros candidatos da direita que também pleiteiam e que têm chance. É que, no momento, eu acho muito difícil porque essas forças políticas estão muito regionalizadas, né? Na verdade, os únicos que têm uma política nacional, de conhecimento nacional, é o Bolsonaro e é o Lula, não há dúvida, né? Que tem uma repercussão nacional porque foram presidentes e foram candidatos e concorreram a eleições, são conhecidos. Mas o mosaico, vamos dizer assim, está difícil de ser montado. E esse mosaico é exatamente essa questão do Tarcísio, é a questão do PSD, né? Já o PL, por exemplo, já está falando que eles precisam amadurecer, que eles precisam se encostar ao centro, ou seja, está colocando o Bolsonaro à margem. O PL precisa manter o nível de candidatos eleitos porque ele precisa da verba. O problema do PL é o dinheiro, né? E ele sabe que, como você mesmo falou, Bolsonaro tem dificuldade de ser homem de partido, ele quer ser dono do partido. E o Valdemar não vai abrir mão disso em hipótese nenhuma, porque se tiver que sacrificar Bolsonaro, ele vai sacrificar, não tenha dúvida, né? Então, eu acho que nessa situação eu vejo um Lula em compasso de espera, não se sabe qual vai ser o destino dele, né? E eu acho que no caso do Lula ainda há uma indefinição se ele será o candidato ou ele pode apoiar alguém do PSB, que pode apoiar alguém do MDB,
né, que pode apoiar a Tebet, né, que é ministra dele, por que não? Se apoiar a Tebet, você leva o Centrão, o PT vai na garupa, né? Ou seja, se mantém no poder, talvez não com toda a sua intensidade, como no passado, mas se mantém no poder. E eu acho que o grande perdedor de tudo isso realmente foi o Bolsonaro. Essas vitórias do PL no interior, né, e algumas capitais do Brasil, ainda é resquício daquela coisa do antipetismo, né? Ou seja, é do PT ou é Bolsonaro, né? Eu acho que não retrata a força do Bolsonaro nível nacional. E pelo que a gente está vendo, pelas fotografias, né, a gente percebe que o Bolsonaro está ficando em segundo plano. Ou seja, estão aparecendo lideranças que talvez suplantem, né, essa indefinição que no momento a gente tenha hoje. Mas eu acho que a direita terá candidatos. É lógico que terá um candidato. Porque a direita ela é forte, né? Ela tem o poder econômico, né? Isso é inegável, né? E o resto tem o povo, né? Os outros partidos de esquerda e de centro tem o povo e aquela coisa que a gente sabe, quem tiver maior força, o Centrão pende, né? Não sei se é prematuro dizer isso, mas que para mim fica claro é que o Bolsonaro perdeu já o seu brilho, né? Eu acho que ele não tem mais influência política como ele tinha no passado. E o próprio PL é uma incógnita, porque ele não tem líderes, ele tem aquele que lhe dá mais vantagem, né? Ele vai querer manter o nível de deputados, vai fazer de tudo para isso, independente de quem seja o presidente da República, né? Porque essa é a tática do PL. É sempre o governo depender dos votos da sua bancada. Mas ele também tem que se cuidar, porque senão o PSB vai tomar parte do Centrão. E aí ele vai ficar só com o PL. Não sei se isso muda, mas pode mudar, tem que mudar. Pode mudar, verdade. Mas o fato é que a bola está em jogo, né, professor? O jogo já está sendo jogado. Exatamente. Em 2026, já atropelou 2024 e funciona assim mesmo. Muito bem, professor. A gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, conversa sempre agradável, sempre com um conteúdo importante para a gente repensar a política. Cada semana é necessária. E na próxima semana a gente está de volta, não é? Exatamente. Então, Francisco, só para terminar, o que a minha preocupação é o seguinte: nós estamos falando muito de política e nós não estamos pensando no Brasil. É muito ruim, porque nós temos problemas sérios para serem resolvidos, que dependem do Congresso Nacional, né? Dependem que os poderes funcionem, e nós estamos só simplesmente concentrados na questão de sucessão de 2026. Eu acho isso extremamente perigoso para o Brasil. Muito perigoso mesmo. Não dá para deixar eles fazerem a pauta. Não só a nossa, mas a pauta do Brasil, né? Exatamente. Não podemos esquecer do Brasil. Então tá certo. Até mais, professor. Um abraço, Francisco. Um abraço a todos aí. Essa foi a edição número 37 do Linha Política. No programa de hoje você ouviu áudios do UOL, TV, Band News. Ficamos por aqui. Apresentação e produção de Francisco Assis, participação e comentários de Márcio Meirelles, operação de áudio de Edson César, edição Cassiane Ribeiro, design de Jesus Henrique.